Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial do Centrifugal Fan. Vamos fazer agora o detalhamento em 2D deste conjunto. Eu tenho aqui o desenho detalhado em 2D. Nós vamos fazer aqui todos os desenhos, colocar os balões, fazer a lista de peça e detalhar aqui as peças que compõem esse conjunto. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este desenho em PDF você baixa na descrição do canal. Então, no vídeo que você está assistindo, você clica em mostrar mais e você tem aqui através do Drive Google o arquivo em PDF. E aqui tem mais arquivos para você praticar do Creo Parametric. Vamos voltar para o Creo e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Creo Parametric. A primeira coisa a se fazer é clicar aqui para selecionar o Work Directory. Então, nosso diretório de trabalho está selecionado. Faça isso no seu desenho. Eu vou dar OK. Eu vou clicar aqui em Open. Vou procurar aqui o conjunto do Mancal. Vou clicar e vou dar Open. Eu vou começar aqui um desenho novo, então um Drawing. Eu vou clicar em Novo, New. Vou selecionar Drawing. Vou desmarcar aqui Use Default Template e vou entrar com o nome da peça. Vamos ver no PDF. Então o nome da peça é Mancal Shaft Assembly. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com o nome. Mancal Shaft Assembly. Vou clicar aqui em OK. Vou selecionar aqui Empathy with Format. E vou clicar aqui em Browse para selecionar um formato. Eu vou selecionar este formato, formato D. E vou dar aqui Open. Vou clicar aqui OK. Então aqui ele abriu o formato para mim. O formato aqui é o A2. Está aqui 8. Então está de acordo com o PDF. Com o nosso tamanho do PDF. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui para ajustar na tela e vou começar aqui a fazer as vistas. Então eu estou com o arquivo aberto, vou clicar aqui General View, vou selecionar, deixar deste modo aqui e dar OK. Eu vou clicar na tela para colocar o desenho, então ele coloca uma vista para mim, vamos puxar do lado aqui. E aqui tem a janela de View, Draw em View, para mim ajustar o modo como eu quero o desenho. Então vou clicar aqui View Display. Vou clicar aqui, selecionar aqui no Hide. Vou dar Aplicar. Então ele fica desta maneira o meu desenho. Eu vou clicar aqui em View States. Está desta maneira no Combinate State. Eu vou clicar aqui em View Type. Em View Type eu vou selecionar o tipo de vista que eu quero. Então é só clicar e dar Aplicar. Ó. Ele vai mudando a vista para mim. Clicar e aplicar. Clicar, aplicar. Vou clicar aqui na Top e vou dar Aplicar. Então está desta maneira o meu desenho. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer esta vista, então tem que girar aqui 90 graus com a parte da arruela para este lado. Vamos voltar para o Creo. Então aqui eu vou vir aqui em ângulo e vou entrar com o ângulo que eu quero aqui. Então vou digitar aqui 90 e vou dar Aplicar. Então ele girou, só que a arruela está para este lado. Então, novamente, aqui eu vou entrar 180 e vou dar Aplicar. Então, agora está para o lado que eu quero. Eu vou tirar aqui o plano. Então, está desta maneira o meu desenho. Eu vou clicar aqui em Scale. Vou clicar aqui Custom Scale. Vamos ver no PDF. Então, no PDF aqui ele está a escala 1:5, que é ponto, vamos aumentar o zoom, que é 0.250. Eu deixei deste modo para facilitar. Vamos voltar. Então já está na escala que eu quero, já está a vista que já está arrumada, do jeito que eu quero. O View Display, vou dar Yes aqui, ó. O View Display está no Hidden, né? Falando corretamente, e vou dar OK. Então está colocada a primeira vista, ó. Está deste jeito. Eu vou clicar na vista, vou clicar aqui para destravar a vista, vou aproximar novamente e vou mover para cá. Vou clicar aqui para ajustar a folha. Essa vista vai ficar um pouco aqui embaixo, vou clicar aqui em descer. Eu vou clicar aqui em Projection View, está selecionado, é só clicar aqui e fazer a vista.
Então aqui a vista, eu vou clicar no vazio, do jeito que está aqui, ela está no terceiro diedro. Eu vou vir aqui em File, eu vou vir aqui em Prepare, vou passar o mouse e vou clicar aqui em Draw in Properties. Em Detail Options, eu vou clicar em Change. A opção que eu quero está aqui embaixo, eu não preciso nem enrolar a janela, está aqui em Tease Options, Control Views, Enter Annotations. Então vou selecionar aqui o tipo de projeção e vou mudar aqui para First Angle. Vou clicar Add Change, então mudou aqui a projeção, eu vou dar OK. E vou fechar aqui esta janela. Vou vir aqui para o desenho, eu vou clicar aqui em Update, para lhe dar um regenerar, e vou dar OK aqui e Done. Então ele não fez nada, eu vou clicar nessa vista e vou apagar, Delete, vou clicar novamente aqui em Project View, ele já está com a vista selecionada, eu vou clicar aqui em cima. Eu vou clicar novamente em Project View, e vou fazer a outra vista aqui do lado, vou dar um clique, vou apertar ESC, eu vou clicar aqui nesta vista, vou clicar aqui para editar a definição, a propriedades, vou selecionar aqui o tipo de área visível, está em Full View, a Scale está o mesmo que está usando nesta vista, eu não vou fazer Section por enquanto, daqui a pouco eu faço, o View States está deste modo, não vou mexer, o View Display eu vou colocar aqui e colocar no Hidden, e vou dar Aplicar, então está deste modo o meu desenho. Eu vou continuar aqui, vou dar OK e vou fazer o mesmo nesta vista. Eu vou clicar na vista, vou clicar aqui em Properties. Vou clicar aqui View States e clicar em View Display. Então é View Displays que eu quero. Vou clicar aqui e clicar no Hidden e vou dar Aplicar. Vou clicar em OK, vou clicar aqui para ajustar a folha e vou salvar o meu trabalho. Ele pede aqui para confirmar a primeira vez, vou dar OK. Eu vou fazer aqui agora o corte nesta vista aqui, então o corte 2D, então vou selecionar a vista, vou clicar aqui em Properties, vou selecionar Section, vou clicar 2D Cross Section e vou clicar aqui mais. Então já tem vista criada aqui, eu vou clicar uma nova. Vou selecionar aqui Planar, Single e Done e vou entrar com o nome da vista, eu vou digitar B aqui, que eu já tenho A que eu já usei, ele não vai aceitar, então vou dar OK. Vou selecionar o plano, vou ligar o plano e vou selecionar o plano aqui desta vista. Então o plano geral do meio da peça. Então, e vou dar aqui OK, aplicar. Então está feito o corte. Ó. Eu vou dar OK, fechar, vamos ver. Ó. Eu vou tirar o plano. Então está desta maneira a minha peça. Ó. E lembrando, vou clicar aqui em propriedades. Ó. Lembrando aqui que o View Display está no Hidden. Se eu deixar aqui de outra maneira, ele vai aparecer do jeito que eu deixar. Ó. Então vai aparecer todas as linhas. Então vou deixar aqui no Hidden. Vou dar Aplicar. Vou dar OK. Eu vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar. Vamos ver aqui de perto. Então ele colocou aqui Section BB. Ó. Eu vou mostrar aqui a linha de corte. Então vou clicar aqui na minha vista. Vou clicar aqui em Propriedades. Vou vir novamente em Section. Eu vou ampliar aqui a janela, aumentar, vou clicar aqui rolar e vou clicar aqui on Display para mostrar a seta e vou selecionar aqui esta vista e vou dar aplicar. Então ele coloca a linha de corte para mim, ó. Eu posso fazer aqui o flip, ó, se eu quiser, ó. Só dar aplicar, ó. Então ele inverte o corte, ó. Vou dar aplicar, então está feito o corte, colocada a linha, ela aparece aqui no final, ó. Está aqui a vista que eu selecionei. Eu vou dar OK. Eu vou clicar aqui na linha de corte, vou clicar e puxar aqui mais próximo, deixar aqui. Vou clicar nesta aqui e ajustar aqui mais próximo. Vou clicar no vazio, vou clicar para ajustar a vista e vou salvar. Eu vou aqui retirar aqui as peças que não podem ser cortadas. Ó. Então o eixo, a chaveta, a arruela, parafuso e a arruela de pressão. Então vou ficar aqui na peça, ó, vou clicar 2 vezes na peça. Ele abre esse menu Manage para me fazer a operação. Eu vou clicar aqui em Done. Cuidado para você não clicar 2 vezes na vista, que vai abrir a janela de Draw in View. Então aqui eu fico em cima da peça, ó, vamos clicar no vazio. Vou ficar em cima da peça, clicar 2 vezes. Eu vou clicar aqui em Pick para selecionar o objeto. Então aqui vou selecionar só o eixo por enquanto. Vou confirmar a seleção e vou dar aqui Exclude. E vou dar Done. Então o eixo saiu do corte, ó, tirou a achura.
Do mesmo jeito eu vou fazer aqui com a chaveta e com o parafuso. Ó. Então vou ajustar um pouco a vista. Eu vou clicar aqui na peça 2 vezes, abrir o menu para mim, eu vou clicar em pique e vou selecionar aqui. Então posso selecionar mais de um item. Ó. Então vou selecionar o parafuso, vou apertar Ctrl e vou selecionar a arruela. Vou selecionar essa arruela especial, a chaveta. Vou clicar aqui para ajustar a vista, aproximar aqui e selecionar esta outra chaveta. Vou ajustar a vista novamente, vou dar OK na seleção, vou dar aqui Exclude e vou dar Done. Então aqui a minha vista está deste jeito. Ó. Ele tirou todas as peças e tirou a achura também. Eu vou clicar aqui para ajustar a folha e vou salvar. Eu vou aqui acertar a achura da peça. Então vou clicar aqui 2 vezes dentro da peça, vou clicar em pique, vou clicar na peça, vou selecionar aqui OK, vou selecionar aqui RET XCH, vou clicar em Angle e vou clicar aqui em 135. Então está arrumado, ó, está deste jeito, vou dar Done. Então ficou deste jeito a achura. Ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, eu vou clicar 2 vezes, vou clicar em pique, vou selecionar aqui a peça e vou dar OK. Vou clicar aqui RET XCH, vou clicar em Angle e vou clicar aqui em 45 e vou dar Done. Então ficou deste jeito a minha peça. Eu vou vir aqui na outra achura, vou clicar aqui, vou clicar no vazio, vou clicar na peça aqui 2 vezes, vou clicar em pique, vou clicar na peça, vou clicar OK, vou clicar em RET XCH, vou clicar em Angle e vou clicar aqui 135 e vou dar Done. Então está deste jeito a minha achura, ó. Está feita. Vou clicar aqui para ajustar a folha e vou salvar. Vamos ver na vista aqui, ó, aproximar. Eu vou colocar o eixo aqui nas peças. Ó. Então vou clicar aqui na vista e vou clicar aqui o Show Model Annotations. Então aqui no eixo ó, eu tenho poucos eixos colocados aqui. Ó. Eu preciso criar mais eixos. Então eu vou vir cancelar. Eu vou vir aqui na vista do conjunto. E vou colocar os eixos aqui. Então vou clicar aqui em Axis. Ó, e vou clicar aqui no furo para colocar o eixo. Ó, vou dar OK. Então aqui não aparece o eixo. Ó, mas o eixo está ali. Eu vou clicar aqui para mostrar. Ó, clicar Axis Display e vou clicar no vazio. Ele tem o eixo aqui da peça. Eu vou continuar colocando. Ó. Então vou clicar no furo e vou usar o atalho aqui para colocar o eixo. Fazendo em todos os furos. Ó. Vou clicar aqui, vou clicar no atalho. Vou clicar aqui. Clicar na face, vou clicar no atalho do eixo. Vou clicar aqui na face do furo, vou clicar no atalho do eixo. Vou clicar aqui na face do furo, vou clicar no atalho do eixo. Eu vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar no atalho do eixo. Então ele colocou um eixo aqui no furo. Eu vou clicar aqui na peça, aqui na chaveta. Vamos vir aqui na tela, eu vou clicar aqui e vou esconder a chaveta. Esconder essa aqui também. Ó. Vou clicar aqui na aresta e vou clicar em Axis. Vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar em Axis. Então colocou o eixo no raso de chaveta para mim colocar no desenho. Vou aproximar, fazer o mesmo aqui. Ó. Vou clicar na aresta, vou colocar o eixo. Vou clicar aqui nesta aresta, colocar o eixo. Vou vir aqui na arruela, também vou clicar aqui e vou colocar o eixo. Do mesmo jeito, eu vou vir aqui no furo aqui que eu não coloquei nessa aresta, então vou clicar nesta aresta e vou colocar o eixo. Vou clicar aqui nesta aresta e vou colocar o eixo. Clicar no eixo. Então está colocado o eixo em tudo que eu preciso. Eu vou aqui salvar, vou dar OK, vou dar Regenerate aqui que ele está pedindo ó, várias vezes, até eu salvar e não aparecer mais a janela. Eu vou voltar aqui, clicar em View, vou clicar em Windows e vou voltar para o meu desenho. Eu vou clicar aqui nesta vista, vou clicar aqui Show Model Annotations, então os eixos agora aparecem, ó, estão todos aqui. Para fazer aqui colocar, eu vou selecionar tudo aqui e vou dar Aplicar. Vou cancelar, então está colocado o eixo na peça, ó, está deste jeito. Ó. Está tudo ok, ó. Só não está batendo aqui o furo aqui da peça. Deve ter algum erro aqui, vamos corrigir, ó. Ele pegou o centro do mancal, né? Tem que ser o centro do furo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, novamente voltar aqui no meu desenho. Eu vou clicar aqui, esconder o mancal.
Vou clicar aqui para esconder o outro mancal, esconder os dois mancais, legal. Eu vou vir aqui no furo, ó, vou clicar aqui no furo e vou clicar no atalho do Axis. Vou clicar aqui neste furo e vou clicar aqui no atalho do eixo. Vou clicar aqui neste furo e vou clicar aqui no atalho do eixo. Vou clicar aqui no furo e vou clicar no atalho do eixo. Vou fazer o mesmo para o parafuso. Vou clicar no Axis para o parafuso. Aqui também, vou clicar no parafuso, clicar no Axis. Aqui também, clicar no parafuso, clicar no Axis. Vou clicar aqui no parafuso, vou clicar no Axis. Vou clicar aqui para voltar aqui o mancal. Eu vou recolher aqui o pattern, ó. E o mancal está aqui em cima, então vou clicar aqui no mancal e vou clicar para mostrar. Ó. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui na chaveta, clicar para mostrar, clicar na chaveta, clicar para mostrar. Então está ok meu desenho, eu vou salvar e vou voltar aqui para o 2D. Ó. Vou clicar aqui, orientação de vista e vou salvar. Agora eu vou vir aqui na vista, ó. Vou clicar na vista e vou clicar aqui em Show Model Annotations. Então note que aparece todos os eixos aqui, ó. Então aqui eu vou clicar aqui em tudo, para selecionar tudo e vou dar aplicar. Vou cancelar. Então agora eu venho para a tela, vou clicar aqui no eixo e vou arrumar o eixo, trazer até aqui. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui de novo aqui. Vou clicar no vazio, vou clicar no eixo, vou clicar aqui e puxar até aqui, ó. Então aqui está bem o passo a passo bem básico, né? Está desse jeito, ó. Está colocado os eixos. Eu vou vir aqui nessa outra vista, vou clicar na vista, vou clicar aqui Show Model Annotation. E vou selecionar aqui os eixos que eu quero, ó. Tem eixo a mais aqui, ó. Então vou clicar no eixo aqui na vista, ó. Neste eixo, vou clicar neste eixo, neste e nesses dois aqui, ó. E vou dar aplicar. Vou cancelar. Então ficou só o eixo que eu selecionei, ó. Eu vou clicar aqui no eixo e vou ajustar o eixo, deixar um pouco para fora. Aqui vou alinhar com esses outros aqui, deixar igual. Vou clicar aqui desse daqui, vou puxar para o lado, deixar um pouco fora, aqui no máximo aqui 3, 4 milímetros. Vou puxar aqui também. Vou clicar aqui no vazio. Então aqui está colocada as linhas de centro. Eu vou clicar aqui para ajustar a vista. Vou aproximar aqui. Então aqui está tudo colocado, todas as linhas de centro. Eu vou clicar aqui para ajustar a folha, vou clicar no vazio e vou salvar. Vamos aproximar a vista aqui. Agora eu vou colocar aqui as dimensões nesta vista, de acordo com o nosso PDF. Então essas dimensões. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui na vista, vou clicar aqui em Show Model Annotations, ou aqui também pode ser ó, na aba Annotation, e vou selecionar aqui Dimensions. Ó. Então ele mostra todas as dimensões que está colocada na peça, de acordo com o que eu usei na construção. Então aqui eu vou selecionar a cota que eu quero usar. Ó. Então vou clicar nessa dimensão e vou clicar aqui nessa dimensão de 2. Ó. E vou dar aqui aplicar. Vou cancelar. Então só ficou as duas dimensões que eu selecionei. Ó. Então vou clicar aqui na dimensão, vou clicar aqui e levar aqui embaixo. Ó. Vou deixar desse jeito. Eu vou clicar aqui na seção, tirar a seção aqui de dentro, clicar aqui e mover para baixo. E aonde não tem cota eu vou colocar. Então eu vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha, vou apertar Ctrl e vou clicar aqui na linha de centro, pegar a linha de centro e clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse, clicar aqui. Continua em cota, eu vou clicar aqui na linha de centro, vou apertar Ctrl, vou clicar aqui nesta face do eixo. Vou chegar mais perto. Vou sair com a cota, vou colocar aqui embaixo. Com o botão do meio do mouse. Eu vou vir aqui, vou cancelar dimensão e vou ajustar aqui essa dimensão. Vou clicar nessa dimensão, vou levar aqui ajustando com essa outra. Vou clicar aqui para descarregar. Vou clicar no vazio e vou arrumar esta outra. Vou clicar nessa dimensão e vou levar aqui para ajustar com a cota. Vou clicar no vazio. Então está deste jeito a dimensão. Vamos ver aqui nesse canto aqui, vou colocar o diâmetro, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha, vou apertar Ctrl, vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado, levando a cota para fora.
Vou clicar aqui com o botão do meio do mouse e vou cancelar aqui a dimensão. Eu vou clicar na cota, vou vir aqui em dimensão texto e vou entrar aqui dentro e colocar o símbolo de diâmetro aqui, ó. Então está antes da dimensão, vou clicar aqui para retornar, vou clicar no vazio. Então está deste jeito o dimensionamento. Eu vou clicar aqui para ajustar a folha e vou salvar. Eu vou vir aqui na vista, vou arrumar essa dimensão. Então vou clicar na dimensão, vou vir aqui em display, vou selecionar aqui na orientação do texto. Vou clicar aqui paralelo to above leader. Então ele fica deste jeito. Vou clicar no vazio, então está arrumada a dimensão. Eu vou vir aqui embaixo, vou colocar as dimensões aqui nesta vista. Vamos ver no PDF. Então aqui falta uma cota total, ó. Eu vou voltar lá, vou colocar e vou colocar essa cota aqui. Vamos voltar. Então vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui embaixo com o botão do meio do mouse. Vou clicar no vazio, vou fechar aqui o aviso, eu vou clicar aqui nesta face do eixo, vou apertar o Ctrl e vou clicar aqui nesta outra aresta e vou colocar a cota total aqui embaixo. Com o botão do meio do mouse, dando um clique, vou apertar ESC, eu vou clicar aqui na dimensão, vou clicar aqui em Display, vou clicar aqui orientação de texto e vou colocar aqui paralelo e above. Vou clicar no vazio, vou clicar nessa dimensão, clicar aqui Display, vou clicar aqui em paralelo, above leader. Vou clicar no vazio, vou clicar nesta cota, vou clicar em Display, vou clicar aqui e colocar para cima. Vou clicar no vazio, do mesmo jeito nesta cota, não pegou, vamos clicar de novo aqui, vou clicar em Display, vou clicar aqui para mudar a orientação. Vou clicar no vazio, vou clicar nesta cota, vou clicar em Display, vou clicar aqui para ficar acima da linha. Clicar no vazio, então está deste jeito o meu dimensionamento. Aqui também, vou clicar aqui, clicar em Display, clicar aqui paralela e acima da linha. Clicar no vazio, vou clicar aqui em escala, vou puxar aqui para baixo. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar. Eu vou colocar aqui a vista isométrica, eu vou clicar em General View, vou dar OK, vou clicar aqui na tela para colocar a vista e já está aqui isométrico, está no View Type, está deste jeito, eu vou deixar deste jeito a vista, vou aplicar e vou dar OK. Então está colocada a vista 3D, vou clicar aqui para ajustar na tela, agora eu vou colocar a lista de materiais, vamos ver no PDF, então esta lista aqui, ó, deste jeito, vamos voltar para o Creo, eu vou clicar aqui em Table, vou clicar em Table novamente, vou clicar aqui em Quick Tables e vou selecionar aqui, vamos voltar, sumiu, vou selecionar esse tipo, clicar, segurar, levar para a tela e soltar. Então ele coloca a lista de materiais para mim deste jeito e já vem configurado aqui o tamanho das colunas. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou clicar nessa coluna e vou arrumar o tamanho dela, ó, clicar aqui. E vou entrar com uma nova medida aqui, vou digitar 5 e vou dar OK. Então está arrumado, está deste jeito. Eu vou clicar aqui na minha lista, vou puxar aqui um pouco para cá, vou deixar aqui. Então minha lista está deste jeito. Está diferente do PDF, ó, a ordem das peças. Ó. Então aqui a primeira aqui seria a chaveta, né, de 63, está aqui arrumada. O segundo aqui, de acordo com a lista, é o Mancal Base, ó. Depois é o eixo. Então vamos voltar aqui para o Creo e eu vou arrumar esta ordem aqui. Então vou clicar aqui em Repeat Region, vou clicar em Fit Index, vou selecionar a tabela, vou selecionar aqui Record e vou selecionar aqui a linha que eu quero mudar. Ó. Então vou clicar no Mancal ó, e vou entrar com um novo item. Então vai ser aqui o item 2. Então vou digitar 2 e OK. E vou dar Done aqui, ó. Então ele foi para o lugar do item 2. Ó. Vou continuar aqui, vou fazer com o Shift. Ó. Então vou clicar aqui Fit Index, vou clicar na lista, vou clicar aqui em Record. Preste atenção no que ele está falando aqui. Às vezes ele vai falar que você precisa dar um fix no item. Ó. Não é o caso no momento. Então eu cliquei aqui no Shift. Vou entrar com um novo item aqui que é 3 e vou confirmar. E vou dar Done.
Eu vou dar Done aqui para fechar, vou mover aqui só para atualizar a tela. Ó. Então está deste jeito. Ó. Está a primeira chaveta, vamos ver no PDF. Então aqui o 63, o shaft, agora vem o Mancal SNR. Ó. Vamos voltar. Então vou clicar novamente em Repeat Region. Vou clicar aqui Fix Index. Vou clicar na lista. Vou clicar aqui em Record. E vou selecionar aqui o Mancal. Então o Mancal agora vai ser o item 4. E vou confirmar. E vou dar Done. Então ele já foi aqui para o lugar. Ó. Vamos ver no PDF. O próximo a chaveta já está certo. O próximo é o DIN 933, ó, M12 por 55. Vamos voltar. Então aqui está aqui, ó. Eu vou clicar em Fix Index. Vou clicar na tabela. Vou clicar em Record. Vou clicar aqui no DIN 933. Vou clicar aqui e acrescentar o item. Então agora ele é o item 6. Ó. E vou confirmar. Vou dar Done. Então já atualizou aqui no item 6. Ó, está deste jeito. Eu vou mover aqui a tela um pouquinho só para atualizar a tabela. Vamos ver no PDF. O item 7 é o Washer DIN 126. Ó, 13 de diâmetro. Vamos voltar. Então aqui é o item 9. Ó. É um DIN EN ISO 7091, diâmetro de 12. Ó. Então vou clicar em Fix Index, vou clicar na tabela, vou clicar aqui em Record, vou clicar aqui no item, ó, e vou entrar com um novo número, que vai ser aqui o 7. Ó. Então vou clicar aqui e entrar com 7. Confirmar. Vou dar aqui Done. Então ele foi para o lugar. Vamos ver agora o item 8. Então o item 8 é o DIN 128A12, ó. Aqui tem 4 itens, depois tem mais uma arruela aqui que está diferente a descrição. Ó. Então são 5 arruelas. Vamos voltar. Aqui o DIN 128 já está certo com 5 arruelas. Ó. E já é o item 8. Eu não preciso fazer nada, só vou mover aqui um pouco. Ó. Então vamos ver o item 9. Vamos ver aqui na tabela. Então o item 9 é o DIN 934 M12. Vamos voltar. Então aqui também está certo. Vamos ver o item 10. O item 10 é o DIN 128 aqui, arruela especial. Então vamos voltar. Então essa arruela aqui vai ser o 10. Ó. Então vou clicar em Fix Index, vou clicar na tabela, vou clicar em Record e vou clicar no Washer. E vou entrar com o número aqui. Então aqui vai ser 10. E vou confirmar. Vou clicar em Done. Então já mudou a ordem. Ó. Eu vou dar Done, vou clicar aqui no vazio, vou mover a tela. Vamos ver no PDF. E o último item está aqui, M12 por 45. Vamos voltar. Então está aqui, ó, M12 por 45. Vou clicar aqui para ajustar a tela e vou salvar. Então aqui está colocada a tabela. Eu vou colocar agora os balões aqui nesta vista. Ó. Vamos ver no PDF. Então o balão está deste jeito, nesta ordem. Vamos voltar para o Creo. Eu vou clicar aqui em Create Balloon. Vou clicar aqui em Create Balloon by View. Ó. E vou selecionar esta vista. Então ele coloca todos os balões nesta vista. Eu vou clicar aqui no vazio, vamos aproximar. Então a primeira coisa que eu vou arrumar aqui, ó, eu vou clicar aqui no balão, vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui Edit Attachment. Vou mudar aqui para cima da chaveta. Ó. Então ele veio aqui nesta aresta. Eu vou clicar Done Return, vou clicar no balão e vou levar aqui para cima. Está vertical, vou soltar. Vou clicar no vazio. Eu vou clicar aqui no balão 2. Ó. Vou clicar e levar aqui para cima. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar aqui Edit Attachment. E vou clicar aqui nessa aresta. Então mudou o lugar. Eu vou continuar aqui. Vou clicar em Cancel. Eu vou clicar neste balão. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar em Edit Attachment. Vou clicar aqui no Mancal. Então foi para lá. Ó. Eu vou clicar Done Return. Vou clicar no balão e vou levar para cá e deixar aqui. Ó. Vou clicar no vazio. O 3 já está correto. Eu vou levar aqui e deixar aqui, arrumar. Ó. Então está deste jeito o meu balão. Eu vou continuar agora. Eu vou colocar aqui, vamos ver no PDF. Ó. Vou colocar aqui esses itens. Ó. Então o 6. Ó. Vamos voltar. Então vou procurar o 6. Eu vou clicar no 6. Vou clicar com o botão direito. Esperar um pouquinho. Vou clicar aqui Move to View. E vou selecionar aqui esta vista.
Então ele moveu para a vista. Vou clicar no vazio, vou clicar no balão novamente, vou clicar com o botão direito, clicar Edit Attachment e vou clicar aqui no parafuso. Então ele veio para a ponta do parafuso, eu vou clicar aqui Done Return e vou colocar os outros balões aqui. Então agora é o 7. Ó. Eu vou clicar aqui em Merge Balloons, vou clicar no balão 7 e vou clicar aqui no balão 6. Ó. Então ele foi para a vista, ó. Já está colocado. Vou clicar aqui com o botão do meio para fechar o Merge Balloon, vou clicar no balão e vou arrastar aqui para baixo. Ó. Deixar aqui nessa posição. Vou clicar no vazio, eu vou clicar Merge Balloon novamente, vou clicar no balão 8, vou clicar no balão 7. Então foi lá para lá. Eu vou clicar com o botão direito do meio, fechando o Merge. Eu vou clicar aqui no 8 e vou puxar aqui para baixo. Eu vou continuar, vou clicar em Merge Balloon, vou clicar no balão 9, vou clicar no balão 8. Vou clicar aqui com o botão do meio para fechar o Merge Balloon, vou clicar no balão, vou mexer aqui, mudar para baixo. Então está deste jeito. Ó. Eu vou continuar aqui e vou trazer aqui o item 10 aqui na arruela aqui embaixo. Ó. Então o item 10, vamos ver aqui na lista, o item 10 aqui é a arruela especial. Ó. Então vamos voltar aqui, eu vou clicar aqui no balão, vou selecionar, vou clicar com o botão direito, vou clicar Move to View, vou clicar nesta vista. Então ele foi para a vista, vou clicar no vazio, eu vou levar esse balão 11 também aqui no parafuso. Ó. Então vou clicar no balão, vou selecionar, vou clicar com o botão direito, esse daqui eu vou clicar aqui Edit Attachment e vou clicar aqui no parafuso. Então ele veio para esta vista. Ó. Eu vou dar Done Return, vou clicar aqui no balão, vou puxar aqui para cá. Ó. Vou deixar aqui embaixo. Eu vou continuar aqui, ó. Eu vou arrumar o balão 5 aqui, vou clicar no balão, vou levar aqui para cima, deixar aqui próximo. Clicar aqui. Então está aqui desse jeito, ó. Eu vou deixar desse jeito, vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar. Então aqui está feito as vistas do conjunto, a vista isométrica, colocados os balões, as dimensões, linha de centro e a tabela. Vamos ver no PDF. Então no próximo vídeo eu vou continuar aqui fazer esses detalhes para encerrar o tutorial. Então eu vou parar aqui neste momento, senão vai ficar um vídeo muito longo. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Dê um like, curta o meu canal, se inscreva, compartilhe. Me ajude a fazer melhores tutoriais. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.